Bom, na medida que a gente estava fazendo algumas apresentações, algumas perguntas vieram já pelo nosso canal, e eu vou começar pelo Felipe, depois tem uma pergunta para a Mary também e uma para o Eduardo. Tá? Bom, para o Felipe, Wagner Lopes da Silva, essa operação só aceita 6 câmeras? É a pergunta dele. Não. Na verdade, a gente pode agregar mais servidores, então... A verdade é assim, isso seriam só os sinais, vamos dizer assim, os sinais de câmera que fossem SDI ou NDI, por exemplo, que a gente tivesse transmitir para um lado para o outro, mas a gente pode agregar mais servidores, então a gente pode escalar isso, mas também, por exemplo, transmissões como celular, depende do device que você está mandando, uma mochila, isso pode ir de forma direta. Mas se a gente estiver falando de puramente o SDI ali, a gente pode escalar esses servidores e ter os sinais que você precisa. Não está limitado a 6 sinais. Maravilha. Mary, o João Braz Borges, ele tem uma pergunta que eu acredito que seja para ti. Ele coloca o seguinte: você faz o upload direto do campo de captação, faz a edição e depois faz o upload do material. Faz a edição e posteriormente arquiva o material não utilizado. Você poderá ser poderá ser reutilizado em outra versão da edição? A pergunta dele é se isso é possível. Então, na verdade, assim, se no campo de captação eles conseguem conectar num drive, eles conectam dentro do LoosLink também, normal, sem problema nenhum. E assim que o arquivo vai começar a subir na nuvem, o time em outro lugar no mundo já pode começar a fazer edição na mesma hora. E quanto à parte de reutilizar, então o que acontece assim, nós temos um negócio que se chama snapshot. Então, toda vez que você faz uma alteração naquele arquivo, vai fazer a mudança, né? Mas com o snapshot, você pode ter o arquivo anterior no snapshot, que você pode decidir que eu não quero fazer essa alteração, é só você ir no snapshot e puxar de volta e você tem o arquivo anterior. Então, sim, responda. Tudo isso para dizer que a resposta dele é sim. Ele pode fazer tudo isso que ele falou. Tá, ok. Obrigado, Mary. Eduardo, tem uma para ti aqui. O Alan Henning. Olá, como fica a comunicação para as transmissões com o RPS? Comunicação entre cinegrafistas e produtores e master, por exemplo. No RPS, a gente tem a possibilidade de ter uma interface de áudio, né? Assim como nos servidores. E aí você faz a comunicação por essa interface. Então, você pode ligar, por exemplo, essa interface de áudio no seu intercom, e aí você conecta com as fontes, né? É assim que é feita. É como se fosse um multilink mesmo. Você pode fazer a comunicação independente ali por fonte. Ok. Bom, eu tenho mais algumas perguntas aqui. A gente tem mais 10 minutos, em torno de 10 minutos ainda do painel, então, na verdade, vou pedir para vocês também terem algumas respostas mais rápidas. E vou começar contigo, Felipe. Quais as principais diferenças de entregar conteúdo na versão mais tradicional, ou seja, da produção remota, que entrega na emissora, versus entregar na nuvem? Cauê, a grande diferença, tentando ser breve aqui, é basicamente o lado de recepção, né? Assim, se a gente tiver os mesmos meios de transmissão, a gente tem que levar os sinais sincronizados, tanto para a emissora quanto para a nuvem, a gente precisa do mesmo equipamento. Então, a gente vai precisar de um celular, ou de uma mochila, ou de um RPS, por exemplo. Mas do lado da nuvem, a gente já tem toda a decodificação lá. A gente pode não só receber isso com os protocolos de transmissão daquele próprio fabricante, no caso a TVU, mas a gente pode receber outros protocolos de transmissão. Toda a decodificação, então você não tem equipamento para decodificar nada. Lá decodificou, fez, produziu, entrega. Aí na emissora você vai precisar, sim, do appliance ter lá um decodificador e tirar esse sinal e levar para a cadeia de forma tradicional. Então, basicamente, a grande diferença é essa. Ok, maravilha. Mary, tem uma para ti também. Qual a principal diferença entre o sistema da LucidLink versus concorrentes? Eu acho que tu abordou um pouco isso, mas queria que tu comentasse também a respeito disso. Então, para a gente, a maior diferença é que nós somos, como eu falei durante a apresentação, né? Nossa apresentação é transparente, ou seja, você não vai mudar nada do teu processo de produção que você já tem,
você vai continuar igualzinho, porque a gente apresenta como se fosse um disco local. E a outra diferença também é a forma de segurança que eu comentei sobre um bloco, um arquivo, vários blocos, ao invés de um arquivo e um bloco, que faz ser mais seguro do que outros concorrentes que existem. Ok, obrigado. Eduardo, com relação ao producer, né? Quando a gente tem várias fontes e a gente precisa sincronizar, existe aí uma diferença entre um e o outro do tempo de um e outro, né? Qual delay deve ser introduzido no sistema para garantir o sincronismo das diferentes fontes? De que forma a gente deve fazer isso? Tá. Bom, o sistema ele tem uma maneira de gerenciar o sincronismo dessas fontes, né? Então, fontes que são da TVU, que são fontes tipo Grid, TVU Anywhere, Mochila, a gente está utilizando o nosso protocolo proprietário, que é o S+, então a gente tem o controle disso, né? Mas várias outras fontes, né, vários outros protocolos, ela tem o que a gente chama de timestamp. E aí que é esse marcador, e a gente sabe, através desse marcador, gerenciar ali o delay de cada fonte para que fique sincronizada. Fontes que não têm o timestamp, aí a gente pode setar um delay particular daquela fonte, né? Então, se você tem uma fonte que você até queira aumentar o delay, você pode ir lá e aumentar o delay individualmente por fonte. Ok, obrigado. Chegou mais uma pergunta aqui, para a Mary, do Fernando Moura. Tá? A pergunta dele quando a Mary se refere a objetos, ela se refere a arquivos/files determinados ou a conteúdos específicos? Como se faz a diferenciação se o sistema é agnóstico e não sabe o tráfego da rede? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta certa. Então, ele está perguntando se, tipo, quando eu falo de objetos, então, quando você coloca um file na nuvem, nosso sistema quebra em vários objetos. É nesse sentido. Então, o teu file vai ser quebrado em vários objetos para ser mais seguro. E para também, né, a garantia da segurança de ninguém conseguir ver. Então, quando eu falo sobre objetos, eu estou falando o teu file, né, o teu arquivo, sendo quebrado em vários objetinhos para ninguém conseguir entrar. Desculpa, qual que é o resto da pergunta? E daí, que era a questão de arquivos/files determinados ou a conteúdos específicos, né? Como faz a diferenciação se o sistema é agnóstico e não sabe o tráfego da rede? Então, não tem essa de files determinados ou específicos. Qualquer arquivo que for posto dentro da LucidLink vai ser feito da mesma forma, vai ser sempre quebrado em vários objetos, em vários blocos, né? Por causa disso. E o sistema não faz diferenciação, porque a gente vai ler todos esses arquivos da mesma forma e vai passar pelo mesmo processo, não importa se é um arquivo de áudio, se é um arquivo de vídeo, se é um arquivo, até mesmo um PDF ou o que for. Ok, maravilha. Bom, queria agradecer novamente a vocês aí pela oportunidade, de dividir conosco aí as diferentes experiências, né? Então, com isso, nós chegamos ao final de mais um episódio do Tracks e agradecemos a presença de todos. Fiquem de olho daí aqui é uma chamada para o nosso público, tá? Fiquem de olho na nossa programação no site setexperience.org.br e acompanhem os próximos debates. Teremos aí mais alguns tracks super interessantes, tá? O maior evento de tecnologia, mídia e entretenimento da América Latina está chegando, então. Não esqueçam de garantir a sua participação no SET Expo. E aqui eu gostaria de também fazer uma chamada daí para o meu assado, né? No dia 24 de agosto, às 14 horas, na sala 2. Eu também vou participar de um outro painel moderando produção remota, como conectar os dois lados. A gente fala muito de um lado e do outro, mas assim, e esse meio, né? Então a gente vai abordar as diferentes técnicas e tentar entender um pouquinho mais o que é o mais adequado para cada um deles, né? Por fim, agradeço novamente a todos vocês e nos vemos no SET Expo 2022. Um abraço. Isso aí. Muito obrigada. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.